Vamos falar hoje não só de segmentação hepática, mas de fígado também. E eu já vou parar essa imagem aqui, já para a gente ver algumas coisas com relação a fígado, tá? Imagino que vocês tenham percebido aqui dois nódulos, tá? A gente vai falar deles também, vamos falar sobre a localização também. Mas eu queria falar com vocês primeiro com relação à medida do lobo esquerdo. Aqui é a pâncreas, tá bom? Veia esplênica aqui, já começando a ver a porta na hora que ela encontra com a veia mesentérica superior. Mas não é isso que eu quero mostrar não, tá bom? Depois a gente vai passar para cá também, enfim. Quando a gente fala em medida de fígado, existem dois pontos que são medidos, principalmente aqui em lobo esquerdo, e depois a gente vai ver no lobo direito também. E eu gosto muito da forma como é apresentada essa medida no livro do Dr. Giovanni Serri, no capítulo da doutora Maria Cristina Chamas e a doutora Carmen Fausto, em que elas descrevem que as medidas no lobo esquerdo, elas são medidas no longitudinal, como é aqui, tá bom? No eixo longitudinal, no nível, na linha média, né? Logo abaixo do apêndice tifoide, na linha média do abdômen, a partir do bordo superior, tá? Como isso aqui é um corte longitudinal, a partir do bordo superior até a extremidade inferior. Então, traça-se uma linha nessa posição, desde o bordo superior até o bordo inferior, e essa medida eu considero sempre como 10 centímetros, e as doutoras colocam no capítulo como de 7 a 10 uma medida dentro do padrão habitual, né? Da normalidade, vamos colocar assim. Então isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa imagem que está aí, que ficou bem legal para a gente falar sobre isso. Uma outra coisa também que é importante é a gente avaliar os bordos, né? O bordo hepático inferior. Ele sempre tem esse aspecto, é habitual esse aspecto mais afilado, né? Um ângulo bem fechado aqui. Então, esse aspecto mais agudo dessa extremidade inferior do fígado é o padrão habitual, tá? Nos fígados com alterações, tanto com aumento de volume como aspecto crônico, eles tendem a ficar mais abaulados, né? Mais arredondados, mais rombos, né? Nesse bordo inferior, que é o padrão inclusive da semiologia, né? Quando a gente faz a palpação do fígado, a gente percebe aquele bordozinho pontudo, né? Então esse é o padrão normal com relação ao bordo inferior do fígado, que se mantém no lobo direito também. Então vamos continuar aqui, e agora a gente vai observar um pouco essas nodulações, tá? Elas vão aparecer várias vezes, a gente vai fazer várias abordagens, mas a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, com relação a o padrão do nódulo, né? Como descrever esse nódulo? Eu descrevo como um nódulo ecogênico, né? Ou hiperecogênico em relação ao parênquima hepático, né? Então, um nódulo hiperecóico ou hiperecogênico de contorno regular. Lembra que contorno é um só, tá bom? Então, ele vem no singular. E limites definidos. Os limites não. Eu tenho um limite aqui, tenho um limite aqui, tenho um limite aqui. Então, os limites são diversos, né? Então, nesse caso, os limites são bem definidos, tá bom? Então, um nódulo ecogênico de contorno regular e limites definidos. Eu ainda posso acrescentar com relação a ele é hiperecogênico ou ecogênico apenas, a gente pode falar assim também, mas ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Então, nesse caso, ele é homogêneo, né? Ele tem um padrão bem homogêneo. Não vejo outro nome para um padrão em que a textura ela se mantém a mesma em toda a extensão do nódulo. Beleza? Então vamos continuar aqui.
E aí a gente pode falar com relação à localização, né? Vamos aproveitar que eu aumentei a imagem ali e vamos falar sobre localização. Perdi um pouquinho o ponto, deixa eu voltar aqui naquele eixo longitudinal ainda, ó. Olha aqui, ó. No lobo esquerdo, a gente tem, ele começa na veia hepática média e vai até a extremidade extremidade esquerda do fígado, né? Passando ainda no eixo longitudinal, tem a veia hepática esquerda. E a veia hepática esquerda, ela divide os lobos 4A e B dos lobos, dos segmentos 4A e 4B dos segmentos 2 e 3, ok? Então, continuando aqui, a gente vai ver que é o seguinte, se esses nódulos estiverem mais à esquerda da veia hepática esquerda, eles vão estar nos segmentos ou 2 ou 3. Quem vai definir é exatamente o sistema porta, o sistema da veia porta, né? A veia porta esquerda. Quem define quem está para cima ou para baixo é justamente a veia porta esquerda. Então, se a estrutura estiver, se a lesão estiver acima, né? Lembra que aqui a gente tem a parte cranial. Se a estrutura estiver acima da veia porta esquerda, ela é segmento 2. Se tiver abaixo, é segmento 3. Então vamos continuar? Vamos lá. Aqui já está no eixo, ó. Apareceu uma outra imagem nodular, perceberam? Vou voltar um pouquinho, ó. Essa daqui não tinha aparecido ainda. Então vamos voltar aqui. Eu quero mostrar uma coisa, ó. Aqui. Aqui a gente tem veia porta, segmento do sistema porta para o segmento 3. Lembra que quando a gente coloca o transdutor na barriga na altura do fígado, a gente começa de baixo para cima. Então o que chega primeiro no transdutor é o segmento 3. O segmento 2 ele vai estar mais afastado. E quem divide, lembrando que aqui agora, ó, eu tenho o lobo direito para cá, agora eu já mudei o eixo. Esse aqui é um eixo transversal do abdômen, ou seja, esse aqui é o bordo esquerdo e aqui, que não está aparecendo direito, é o bordo direito do fígado. Então, esse bordo aqui é o bordo mais inferior, é o bordo onde eu toco o aparelho e é o primeiro que aparece, tá bom? Então, aqui para cima vai estar os segmentos mais superiores. E quem divide 2 e 3 de A e B é justamente a veia hepática esquerda. Então, seguindo, ó. Aqui eu já voltei para o longitudinal e encontrei uma imagem, um dos nódulos está bem na pontinha, tá? O que tende a gente a falar que ele está no lobo, no segmento. Hoje eu resolvi trocar lobo por segmento, mas enfim, ele está no segmento, tende a falar que ele está no segmento 3, certo? Que é a mais inferior, aqui é o lobo inferior. Então vamos continuando. E esse aqui, aparentemente, também está no segmento 3, tá? Tá abaixo aqui. Vamos em frente. Eu quero botar agora aqui, ó. Vamos ver se aqui já é o suficiente. Pelo seguinte. Eu voltei pro transversal, tá? Por isso que aparece essa imagem aqui do sistema porta vindo para cá. Porém, deixa eu ver se eu consigo mais para frente, ó. Aqui já aparece uma coisa interessante também, que aqui aparece já, ó. Aqui aparece o sistema porta vindo para o segmento 3 e vindo para o segmento 2, no corte transversal. Aí,
o que a gente vê é o seguinte: a veia hepática, ainda no eixo transversal, ok? A veia hepática esquerda, ela tá mais, isso aqui são segmentos delas, ó, segmentos da veia hepática esquerda. Então ela tá mais ou menos por aqui, ok? Depois a gente vai ver isso melhor com o caminhar do exame. Se ela tá por aqui, quem tá para cá é 2 e 3, ou melhor, 3 aqui e 2 mais para baixo. Mas para cá é 4B e 4A, mais distante do aparelho, mais superior no fígado. Então, esses dois, eles não estão no segmento 3, como aquele que está mais, que depois vai aparecer no eixo transversal também, mais para cá, para a beirada, mais para a extremidade esquerda do fígado. Eles estão mais mediais, então eles estão nos segmentos, no segmento 4B. Ó, aqui, ó, viram ali? Deixa eu voltar aqui para a gente procurar de novo a veia hepática esquerda. Olha ela aqui, ó. Espera aí que tá difícil aqui, ó. Ela vindo aqui, ok? Então fique atento justamente nessa divisão dos segmentos 4A para o segmento 3 e 2, né? Ou 2 e 3. Ó. Ok? Ó. Eles estão junto, inclusive, dessa estrutura ecogênica linear que está aqui, ó. Essa daqui, tá? Que está vindo cá da veia porta esquerda. Essa estrutura aqui é o ligamento redondo, né? Quando a veia umbilical ela oblitera, e a gente tem aqui uma estrutura anatômica decorrente da obliteração da veia umbilical, que é o ligamento redondo. E essa continuação aqui mais superior, posterior, ela é o ligamento venoso. Aqui no longitudinal, ó, basei pelo coração. Às vezes eu mudo de eixo, eu tenho que ficar atento também. Ó, aqui já é pâncreas, né? Ó, bem na extremidadezinha aqui é aquele nódulo do 3. E esses dois no 4B. Ligamento venoso, ligamento redondo. Ó, finalzinho aqui do sistema porta, aqui, ó, da veia porta. Beleza? Agora eu dei um salto ali, fui para o lobo direito, um salto que eu digo no exame. E aparece uma outra imagenzinha aqui, ó. Essa aqui tá mais interessante da gente mostrar a segmentação, porque veja bem, vamos voltar aqui já que apareceu a imagem. Eu acho que eu não vou conseguir voltar. Pera aí, vamos em frente. Aqui, ó. Se liga que está mostrando o nódulo ali, mas a gente tem que ficar ligado em quem, ó, aqui é no longitudinal, ó. No longitudinal, tá vendo o rim aqui, como ele está alongado? E aqui, ó, diafragma. Então essa parte aqui é superior. Eu estou no longitudinal do fígado. Então essa parte aqui é o bordo superior, junto com o diafragma. E aqui o bordo inferior. Lembra que eu falei a respeito da extremidade aguda do fígado, do bordo inferior? Exatamente como no lobo esquerdo. E aquela imagem nodular, ela está aqui para baixo. Se ela está para baixo, junto do bordo inferior, eu tenho que considerar principalmente dois segmentos. O segmento 5 e 6. Se é 5 ou 6, quem vai definir é a veia hepática esquerda. E ela vai aparecer alongada aqui, no caso dos cortes longitudinais, ou vai aparecer de outra forma que a gente pode mostrar também daqui a pouco, quando estiver no transversal do fígado. E uma outra coisa que eu falei lá no início, com relação à medida do lobo esquerdo, a gente vai aplicar também no lobo direito. Aí, a gente vai medir o lobo direito na linha hemiclavicular direita, ou seja, mais ou menos na metade da clavícula a gente faz uma linha imaginária até o bordo costal,
E aí tem que estar o equipamento, tem que estar o transdutor, fazendo um corte longitudinal do fígado. E a medida vai ser feita desde o bordo superior ao longo do maior eixo até o bordo inferior. Essa medida que é feita dessa forma, inclusive por que é feita dessa forma? Porque quando a gente bota o transdutor, a gente não consegue pegar bem em cima por conta do rebordo costal, vai fazer sombra, e isso dificulta muito a gente analisar o bordo superior de forma perpendicular ao chão, por exemplo, tá? A gente não consegue, então a gente bota de baixo para cima, e aí que a doutora Chamas e a doutora Carmen Fausto, elas colocam no capítulo do livro do Dr. Guido Serri justamente essa medida nessa forma, porque inclusive fica uma coisa mais prática a gente medir dessa forma. Não que as outras formas que podem ser aplicadas estejam erradas, simplesmente eu gosto disso por conta da facilidade de você obter esse corte, tá? E essa medida elas preconizam que é um limite máximo de 15 centímetros, ou aproximadamente 15 centímetros. Na verdade, elas colocam até como de 12 a 15, tá? Como uma medida habitual dentro da maior estatística, né? Então vamos em frente, a gente vai agora tentar localizar esse nódulozinho aí. Lembra que a gente falou que ele está ou no 5 ou no 6, porque ele está próximo aqui do bordo inferior, certo? Então vamos lá. E a característica do nódulo é muito semelhante às demais, né? Então olha, ainda o rim aqui longitudinal, olha aqui a veia hepática direita, tá bom? Ó, saindo cá embaixo da veia cava inferior, indo para cá. Quando ela vem para cá, ela quase que chega lá na extremidade inferior, só que ela vai bifurcando e aí a gente perde um pouco a referência, a gente tem que fazer um prolongamento. Quando a gente faz esse prolongamento da veia hepática direita, o que acontece é que a gente quase que bate no nódulo, ou seja, esse nódulo está num limite de 5 para 6 que dificulta um pouco a gente definir 5 ou 6, tá? Eu vou te dizer que eu acabei concluindo como segmento 6 e realmente é um pouco mais enjoado nesses casos porque a gente não tem aquela linha, né? Isso é uma divisão funcional, então não é uma coisa precisa. Olha aqui, ó, no transversal, como apareceu bem na pontinha, né? E aqui, ó, é aquela imagem que eu queria falar com vocês com relação a imagem da veia hepática direita, aqui ó, no eixo transversal, aqui já está no eixo transversal. A mesma coisa, você vai prolongar essa imagem aqui e vai encontrar o nódulo cá em cima. Também muito difícil de definir, porque ó, aqui é o bordo inferior, certo? Se eu estou no transversal e tocando a pele no bordo junto ao rebordo costal, eu vejo o fígado de baixo para cima. Se é de baixo para cima, esse bordo aqui é mais inferior do que esse aqui. Tanto é que aqui é diafragma. Perdão, aqui é diafragma, tá? Então o que a gente vai avaliar aqui é justamente se está mais para o 5, que é mais para medial, ou mais para o 6, que é mais lateralizado. E o que a gente vai ver é exatamente isso, fica muito próximo desse limite, tá? Mas eu considerei o 6 pela referência longitudinal, principalmente, tá? Aqui, ó, o nódulozinho bem na beiradinha, tá? Quando a gente volta para o longitudinal, observa que a gente vem aqui, porque aí na hora que eu estava fazendo, eu peguei o longitudinal da veia hepática direita e fui avaliando se quando eu jogasse mais para a lateral do... Aqui, ó, tá vendo aquilo que eu falei? Vai lá em cima e fica bem na meiuca ali. Se quando eu estava no longitudinal da veia hepática
direita, se eu jogava mais, me baseando pelo nódulo, né? Quando eu jogava mais para lateral, se aparecia mais o nódulo, quando eu jogava mais para medial, se aparecia mais o nódulo. E eu acabei concluindo que ele estava um pouquinho mais para lateral, e aí eu defini como segmento 6. Então, gente, muito legal com relação ao que a gente pode tirar, né, de informação com um exame simples, né, aparecendo esses nódulos, característicos de hemangioma, né, pelo menos é a primeira hipótese, né, hemangiomas hepáticos, tem esse padrão ecogênico homogêneo, bem delimitado, e a localização deles, que a gente foi descrevendo, inclusive com características do bordo hepático e como que eu faço as medidas do fígado.